Nosso objetivo agora vai ser estender essa conversão da representação em base 10 para a representação em base 2. Estender essa técnica para números que sejam fracionários. Então a gente já viu como é que a gente passa de uma base para outra quando são números inteiros, mas e se eu quisesse converter, por exemplo, 0,5 ou 0,1, que foram aqueles dois números que a gente testou e que parecia que aconteceu alguma coisa estranha quando a gente somava vários deles? Vamos então fazer uma continha para transformar de uma base para outra. Vamos então começar rabiscando alguma coisa para a gente ganhar uma intuição. Se a gente quisesse converter o número 0,5 para 0,5, vou colocar aqui os parênteses para deixar mais explícito que ele está na base binária, na base decimal. Se eu quisesse converter isso aqui para alguma coisa na base binária. A gente lembra de quando a gente fez a conta com números inteiros, que a gente precisava enxergar potências da base, né? Então, lembro para vocês que a gente primeiro expandiu em potências da base 10 ou potências da base 2, conforme era o caso. Então, é alguma coisa parecida. A gente vai querer que esse número aqui seja alguma coisa multiplicada por potências da base 2. Só que como a gente está trabalhando com números entre 0 e 1, a gente vai ter que trabalhar com potências negativas para dar esses números entre 0 e 1. Então eu precisaria de alguma potência, alguma coisa multiplicando 2 elevado a menos 1. E nesse caso aqui é bastante simples, porque a gente sabe que 0,5 é igual a 1 meio, então a gente teria simplesmente uma vez 2 elevado a menos 1. E, obviamente, a gente poderia pensar que a gente também tem 0 vezes 2 elevado a 0, porque, afinal de contas, esse número é 0 ponto alguma coisa. E a gente também teria alguns zeros aqui à direita, né? 0 vezes 2 elevado a menos 2, 0 vezes 2 elevado a menos 3, e assim por diante, sempre com zeros multiplicando qualquer outra potência de 2 decrescendo para cá. Então, é como se a gente pensasse também que esse 0,5, na verdade, ele tem infinitos zeros aqui à direita, que obviamente a gente não representa. Vai acontecer a mesma coisa na base 2. A gente vai representar só, entre aspas, uma casa depois da vírgula. Então, esse 0,5 na base 2 seria igual 0,5 em base decimal, se escreve em base binária como sendo 0,1 em base 2 e seguido de infinitos zeros à direita. Bom, a gente pode expandir isso aqui. Se a gente fosse pensar em um outro número, por exemplo, o nosso 0,25 do dia a dia, 0,25 na base decimal, como é que isso aqui se traduz para a base binária? Então, novamente, a gente nota que esse número pode ser escrito como 0 vezes esse 0,25, é 0 vezes 2 elevado a 0, então 0 unidades. Isso aqui é 1/4, né? Então ele não vai ter esse termo aqui do 2 a menos 1, ele vai ter 0 vezes 2 elevado a menos 1, e aí ele vai ser 1/4, então 1 vez 2 elevado a menos 2, e apenas isso, né? Então as demais potências iam ser 0 vezes 2 a menos 3, 0 vezes 2 a menos 4 e assim por diante. Então, o número das unidades dessa representação binária, a unidade vai estar em 0. A primeira casa depois da vírgula vai ser 0 também. E aí a segunda casa vai ser 1. Então esse número é 001 em base binária. A gente pode também pensar em algum outro número que não seja tão trivial, mas que tenha a ver com esses dois. Se a gente olha para, por exemplo, 0,75 na representação decimal. 0,75 é a soma de 0,5 com 0,25. Então, ele vai ter 0 unidades de novo na parte antes da vírgula, mas ele vai ser 0,5, então 1 vez 2 elevado a menos 1, meio, mais 1/4, mais 1 vez 2 elevado a menos 2, e daqui por diante ele vai ter infinitos zeros. Então ele vai ser 0 vezes 2 elevado a menos 3, mais 0 vezes 2 elevado a menos 4,
e assim sucessivamente. Então, esse número aqui, passando da base decimal para a base binária, ele vai ter o zero das unidades, ele vai ter 1 na primeira casa, vai ter um outro 1 na segunda casa, e dali por diante é sempre zero, então a gente não precisa representar. 0.11 em base binária. Aqui a gente então converteu alguns números relativamente simples, alguns números que a gente consegue, de certa forma, bater o olho e enxergar relações com potências de 2, ou fazer algumas manipulações. E, enfim, enxergar essa é uma forma meio construtiva, né? Meio que funciona para esses casos, mas por enquanto a gente não conseguiu generalizar completamente como é que a gente transforma qualquer número da base decimal para a base binária, qualquer número fracionário da base decimal para a binária. Então, para a gente fazer essa transformação, a gente vai dar uma olhadinha no algoritmo mais formal e depois aplicar esse algoritmo. Recorrendo de novo ao livro da Maria Ruggiero, o livro traz esse algoritmo para conversão de uma base para outra, no caso fracionário. A gente vai representar por D1, D2 até Dn, Dj, que ela está escrevendo, os dígitos, então os dígitos binários, ou eles são 0 ou eles são 1, para transformar um número que seja um número originalmente representado por R, que está entre 0 e 1. O primeiro passo, a gente vai definir um R1, que é o próprio número que a gente quer trabalhar. Então isso aqui é só uma inicialização do nosso algoritmo. O K é um contador de iterações. E o primeiro número é o número que a gente quer trabalhar, aquele 0.5, 0.75 que a gente acabou de ver. O algoritmo em si vai então calcular 2 vezes o valor do R atual, RK. Então na primeira iteração ele vai calcular 2 vezes R1, depois 2 vezes R2 e assim por diante. Se o dobro desse número for maior do que 1, a gente estabelece o valor 1 para aquele dígito correspondente. Então DK vai ser D1, D2, D3, etc. E a gente vai atribuir valor 0 ou 1 para esse dígito da iteração que a gente está olhando. Em seguida, a gente vai calcular o próximo R, fazendo a diferença entre o dobro do número que a gente tinha feito, menos o D. Na prática, como o D vale ou 0 ou 1, aqui a gente vai fazer uma de duas contas. Se esse 2R for um número maior do que 1, a gente vai jogar fora esse 1 e ficar só com a parte decimal. Enquanto se esse 2 vezes R for menor do que 1, a gente não vai fazer conta nenhuma, porque a gente vai estar subtraindo zero. Então, assim como no algoritmo que a gente fazia da conversão de números decimais para binários, a gente ia dividindo por 2 sucessivamente, aqui a ideia é que a gente vai multiplicando por 2 sucessivamente. Naquele algoritmo a gente multiplicava por 2 a gente dividia por 2 até que a gente alcançasse um resto igual a zero. Aqui é ao contrário, a gente vai multiplicando por 2 e o resto, entre aspas, vai ser essa diferença. Então, uma vez que essa diferença for igual a zero, a gente pode parar o nosso algoritmo. E aqui simplesmente é a atualização do contador, para que a gente possa escrever dessa forma sintética. Então a gente escreve com um K genérico e é o K que está trocando os valores. Essa é a lógica da escrita desse tipo de algoritmo. Então, uma vez que a gente leu isso aqui, vamos fazer agora a conta na mão para tornar isso um pouco mais concreto. Vamos então transformar esse algoritmo numa aplicação prática. Eu vou só escrever a notação aqui em cima. A gente está buscando então uma representação do tipo 0.D1, D2, D3, D4 e assim por diante, quantos forem necessários. Isso aqui vai ser uma representação em base binária. E cada um desses DIs, para qualquer valor de I, eles valem 0 ou valem 1. Só tem essas duas opções. Vamos começar com a conversão daquele mesmo 0,75 que a gente acabou de fazer anteriormente de um jeito mais intuitivo. Então, 0,75 na base 10. Como é que se representa
na base binária. A notação, então, a aplicação do algoritmo vai ser começar da iteração 1 e fazer o nosso R1, o nosso primeiro número, é o próprio número que a gente quer transformar, 0,75. A gente então calcula o dobro desse número, 2 vezes R1, e isso vai dar 1,5. 1,5 é maior do que 1, então a gente deduz daqui que o primeiro dígito, o nosso D1, ele vale 1. E aí, para a gente se preparar para a próxima iteração, o R2, o próximo, vai ser 2 vezes R1 menos D1. Então, 1,5 menos 1 vai ser igual a meio. Essa é a primeira iteração. E aí, a segunda iteração segue o mesmo procedimento. O R2 é igual a meio. A gente calcula o dobro desse R2. 2R2 vai dar 1. Então, nesse caso, o segundo dígito também é igual a 1. E aí, o R3, a continuação do algoritmo, 2R2 menos D2, esse menos esse, essa diferença é zero, que é o equivalente do nosso caso de transformação de números inteiros, quando o resto dava zero, é esse Rzinho aqui dando zero. Então a gente pode parar o nosso algoritmo por aqui, e o resultado é aquele que a gente já tinha calculado anteriormente, evidentemente, 0,11 na base 2. Ok? Então esse é o algoritmo de transformação de um número fracionário. Mas agora a gente vai aplicar isso aqui para uma outra situação que parece completamente inofensiva quando a gente não conhece o assunto. A gente vai repetir o mesmo procedimento, mas ao invés de trabalhar com 0,1, desculpa, ao invés de trabalhar com 0,75, a gente vai trabalhar com 0,1 e vai então calcular não 0,75 sendo transformado, mas a gente vai querer converter 0,1 para 0,1 na base decimal, então 1/10, 1 dividido por 10. Como é que isso aqui se representa em base binária? Bom, mesmíssimo procedimento de antes, primeira iteração, o nosso R1 é o número que a gente tem em mãos, R1 é igual a 0,1, o dobro dele é igual a 0,2, então o primeiro dígito vai ser igual, D1 vai ser igual a 0, e aí o nosso próximo, o R2, vai ser igual a 0,2 menos 0, vai ser igual a 0. Então isso aqui quer dizer que a gente já calculou que ele é 0,0 alguma coisa, né? Esse 0 que a gente calculou aqui é esse primeiro que eu escrevi aqui. Essa é a primeira iteração. Segunda iteração. Esse número que eu estou colocando em vermelho é o nosso K, é o nosso contador de iterações. O nosso R2 o nosso R2 não é 0, o nosso R2 é 0,2. O nosso R2 é 0,2, então 2 vezes R2 é igual a 0,4, o que implica que o segundo dígito, o dígito D2, é igual a 0. Então esse número vai ser 0, 0, a gente depois vai continuar. E a gente vai continuar de que forma? Sabendo que o R3 é a diferença de 2R2 menos D2, o R3 é 0,4. Seguimos. Terceira iteração. Se o nosso R3 vale 0,4, então 2 vezes R3 vale 0,8, o que quer dizer que esse terceiro dígito, D3, ainda é igual a 0. E o nosso quarto número, o R4, vai ser igual então a 0,8. 0,8 menos 0 vai dar 0,8. E a gente concluiu que tem ainda mais um 0. Por enquanto um pouco monótono, mas agora as coisas vão começar a ficar mais divertidas. Na quarta iteração, o que acontece? Se o R4 é igual a 0,8, isso quer dizer que o dobro dele é igual a 1,6. Então, finalmente, a gente descobriu um dígito que é diferente de 0. O nosso D4 vai ser igual a 1, porque isso aqui foi maior do que 1, então 0,01. E aí, o próximo número, o R5, vai ser igual a 2 vezes R4
menos D4, ou seja, 1.6 menos 1, ou seja, 0,6. Então, bem, continuando. Essa foi a quarta iteração. A quinta iteração começa com o R5 igual a 0,6. Então, 2 vezes R5 vale 1.2, ou seja, o quinto dígito, o D5, também é diferente de 0, o quinto dígito também é igual a 1. R5 é igual a 1, e o próximo, a continuação, o R6 é igual a 2 vezes R5 menos D5. O R6 vai ser igual a 0,2. E aí, notem o padrão. Se o R6 é igual a 0,2, essa situação que eu estou escrevendo aqui é exatamente igual à do quadrante de cima dele. O R6 é 0,2. Isso quer dizer que 2 vezes R6 é igual a 0,4. Então, o nosso D6 vai ser igual a 0, como o nosso D2 era igual a 0. Então, eu tenho um 0 aqui. E eu deduzo também que o R7 vai ser igual a 0,4. Ou seja, se eu estou exatamente na mesma situação que a do quadrante de cima, as coisas vão continuar se repetindo. Se as coisas vão continuar se repetindo, eu não preciso fazer nenhuma conta para saber que o meu D7 vai ser igual ao meu D3. Então, esse D7 aqui vai ser 0. Vai um segundo 0 aqui. Que o meu D8 vai ser igual a 1. 0, 0, 1. E assim sucessivamente. Então, se eu continuar esse processo, vai continuar repetindo o do quadrante de cima. Então, de novo, eu vou ter 1, 0, 0, 1. E aí essas coisas vão se repetindo. Eu vou ter de novo 1, 0, 0. E eu vou só escrever até aqui porque o nosso período, né, o nosso tamanho da coisa que está se repetindo, são 4 números. Então, a gente teria isso aqui se repetindo ad infinitum. A gente pode escrever isso aqui de uma forma um pouco mais correta, na verdade, que é notar que isso aqui é uma dízima periódica. Então, esse número é 0,0, os 3 primeiros são zeros, e aí a gente tem 1, 1, 0, 0, que é a parte que se repete, e aí, como numa dízima periódica, a gente escreve normalmente essa barrinha em cima, para dizer que essa parte está se repetindo. Essa é a ideia. A gente vai ter esses 4 números se repetindo. Então, surpresa das surpresas, um número aparentemente inofensivo como o nosso 01, que a gente escreve aqui em base decimal e não dá muito valor para ele, quando ele é transformado para alguma coisa em base binária, ele se transforma numa dízima periódica. E então é algo surpreendente que o que parece não ter problemas em representação decimal pode gerar problema numa representação binária. E então, se ele é uma dízima periódica em base binária, isso quer dizer que o meu computador não consegue armazenar exatamente o valor do 0,1. Assim como nos exemplos anteriores que a gente já viu de como é que a gente armazenaria o π, ou como é que a gente armazenaria um terço, né, 0.33333 se repetindo, a gente vai ter o mesmo problema aqui. Esse 0.1 vai ser impossível de ser representado exatamente no meu computador. Então eu vou ter um erro, que a gente chama de um erro de truncamento, porque na memória finita eu só consigo armazenar uma quantidade finita de números. E esse erro vai estar na origem de diversos problemas. Então a gente viu que essa conversão de números fracionários para a base binária pode ser relativamente simples, se o número é uma potência de 2 ou uma soma de potências de 2, como foi o caso do 0,5, do 0,25, do 0,75, mas que em outros casos essa representação pode levar a dízimas periódicas, números que não podem ser armazenados exatamente no computador. Apesar disso, eu gostaria que vocês também fizessem a implementação desse algoritmo em linguagem C,
dessa conversão de números. E a ideia é que a gente vai usar a casinha 0, a primeira casinha vai ser a potência 2 elevado a 0, a casinha 1 vai ser a posição 2 elevado a menos 1, depois 2 a menos 2, 2 a menos 3 e assim por diante. E a pergunta que eu deixo para vocês é o que é esse assim por diante? Ou seja, qual que é o tamanho total desse vetor? Ele não pode ser infinito, então você vai ter que escolher alguma coisa diferente de infinito. E aí eu gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito disso.